Olá! Hoje foi um dia complexo. Bom, vamos recomeçar de onde paramos. Hoje nós vamos falar sobre solidão e pandemia. E para falarmos de solidão e pandemia, a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é que, na verdade, nós precisamos entender como é que cada um de nós funcionamos, para a partir daí nós podemos ver como é que funciona, ou como é que gira o nosso mundo e o quanto nós conseguimos viver bem em solidão ou de uma forma solitária, ok? Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós falamos das pessoas, as pessoas são diferentes. O que significa isso? Significa que nós temos, na verdade, dois tipos básicos de pessoas, mas nós temos variações, aquela brincadeira, né? Temos o branco, o preto e os tons de cinza. Na verdade, são muitos. Então vamos falar um pouquinho sobre como nós funcionamos, como nós agimos no nosso dia a dia e como isso influencia nesse momento onde nós estamos, nesse momento de pandemia, nós estamos tendo que conviver conosco mesmo, ok? Então nós temos as pessoas que são como eu sou. Por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida. Então, numa grade de 0 a 10, sendo 0 pouquíssimo extrovertido e 10 o máximo de extrovertido, eu seria uma pessoa 6 ou 7 nessa variação. O que significa isso? Significa que eu, Regina, eu preciso de pessoas. Eu tenho uma tendência a me energizar convivendo com pessoas. Então, o que isso vai fazer? Quando nós precisamos de algo, eu sou focada, eu sou voltada muito mais para o mundo externo do que para o mundo interno. Óbvio que depois de muito trabalho, de muitos anos de terapia, hoje eu tenho um equilíbrio. Eu não sou nem tanto ao céu e nem tanto à terra, ok? Vamos entender isso melhor. Como eu preciso de pessoas, quanto mais cansada, quanto mais estressada eu estou, mais eu preciso estar com pessoas, porque isso me reenergiza, isso faz com que eu tenha mais energia. Quanto mais solitária eu fico, quanto mais sozinha eu fico, maior é a minha tendência em me sentir depressiva, triste, sem energia, até mesmo desconectada ou ansiosa. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Vamos imaginar numa casa onde nós tenhamos duas vizinhas, uma que é bem extrovertida. O que vai acontecer com essa pessoa quando ela fica sozinha em casa? Quando ela começa a não poder sair, a não poder se conectar com as pessoas. Extrovertido, ele não significa que ele necessite se interagir somente pessoalmente. Isso nós também estamos falando das pessoas que continuamente durante essa pandemia estão conectadas com outras pessoas. Óbvio que quando nós estamos juntos pessoalmente, a nossa capacidade de nos energizar, de aumentar a nossa energia é muito maior. Tudo bem? Do outro lado, nós temos o introvertido. O introvertido é aquela pessoa que ele gosta de gente, mas ele não precisa de gente. Opa, como assim? É muito simples. O extrovertido, ele é focado para fora e ele precisa de gente. Então, isso faz dele uma pessoa mais falante, mais envolvente, mais aberta, mais comunicativa. O introvertido, pelo seu lado, ele não precisa tanto de pessoas. Então, ele tem uma tendência de se alimentar do seu próprio mundo interno. É como se ele tivesse uma maquininha onde ele faz a retroalimentação. E isso faz o quê? Óbvio que uma pessoa introvertida, e de novo, de 0 a 10, aquele pessoalzinho que está entre 2 e 0 ou 0 e 2, nós temos assim uma certa confusão em distinguir se eles são extrovertido ou introvertido. O que vai nos ajudar a saber com certeza são duas coisas. Primeiro, como a pessoa
Ela reage quando ela está estressada. Então, normalmente o introvertido, quando ele está estressado, quando ele está cansado, quando ele está com fome, ele tem uma tendência a se recolher, a ficar consigo próprio. O extrovertido, na mesma situação, ele quer estar com pessoas, ele busca pessoas, ok? Então, quando nós falamos nisso, nós já começamos a ver uma diferença. Quem vai sofrer mais quando nós estamos numa situação como agora, em pandemia? Tá? Quem vai sofrer mais é aquela pessoa que necessita mais de pessoas. Então, se nós temos, é muito comum que nós temos numa família, tá? Então, os pais são introvertidos e os filhos extrovertidos. Tá, os filhos querem trazer amigos para casa, os filhos querem ir para casa dos amigos, querem fazer festas e os pais não gostam de receber a não ser a família. E quando é o contrário? Quando os pais são extrovertidos, os pais gostam de receber, os pais gostam de participar de tudo e os filhos são introvertidos e eles não gostam tanto de participar de tanta coisa. E aí nós temos as cobranças. Por que nós temos as cobranças? Se eu sou uma mãe extrovertida, eu vou avaliar que o meu filho, ele tem as mesmas necessidades que as minhas. Então, eu acho que para ele ser feliz, para ele ser realizado, ou para ela ser feliz e realizada, ela tem que participar de grupos, ela tem que ter amigos, ela tem que sair, ela tem que conviver. E se eu tenho uma filha introvertida, primeiro, ela vai adorar o quarto dela. Segundo, ela vai ter poucos amigos, mas amigos até debaixo d'água. Tá? Então, muitas vezes os conflitos nas famílias ocorrem por conta disso. Porque eu tenho um jeito e meu filho tem outro. Tá, Regina, mas se eu sou introvertida, eu não vou ter filho introvertido? Não necessariamente. Isso é uma estrutura de personalidade que é formado no momento da nossa fecundação. Eu posso diminuir a expressão do meu lado extrovertido, mas eu não consigo deixar de ser extrovertida, tá? Então, assim, eu posso me focar, eu posso me trabalhar para ficar mais centrada, para ficar mais comigo, posso ficar super bem comigo, mas eu relaxei, eu volto a ser extrovertido e tô falando até com a parede. O introvertido, ele pode se trabalhar para ele dar palestras, para ele trabalhar com vendas, mas ele ficou estressado, ele relaxou, ele volta para o mundo dele. Qual é o nosso problema de relação? Introvertido acha o extrovertido máximo e vice-versa. Então, normalmente, eles adoram se casar. E quando eles se casam, nós temos conflitos dentro de casa. Já temos a primeira fase do conflito. Por quê? Porque o extrovertido quer trazer gente para casa. O introvertido prefere não receber gente em casa. E aí nós já temos 50% dos conflitos. O extrovertido quer fazer viagem a dois. O extrovertido quer fazer viagem em família ou em grupo. E aí o extrovertido diz assim, é muito mais gostoso. Nós vamos compartilhar. E o introvertido pensa, tá, eu preciso estar com você, eu não quero estar com um grupo. E quando nós falamos em solidão, tá? Quando nós falamos desse tema, o que realmente acaba gerando, o que acaba provocando esse período? Se eu não estou bem comigo, se eu não estou bem com quem eu sou, se eu não me aceito como eu sou, se eu não tenho o hábito de conviver comigo, como é que a minha vida vai ficar? Como é que vai ser quando eu ficar sozinha? E muitas pessoas estão ficando sozinhas. Como é que eu vou lidar com isso? O que isso vai provocar em mim? Isso vai provocar aquela coisa simplesmente conhecida de todo mundo, ansiedade. O que é a ansiedade? Algumas pessoas dizem que a ansiedade nada mais é do que uma ânsia de conexão. Então, eu anseio me conectar com algo ou alguém. E o que está por trás da ansiedade? Qual é a emoção que de verdade está sustentando a ansiedade? Normalmente vai ser o medo. E aí, quando eu tenho ansiedade, o que eu tenho? Tá? Eu tenho o medo, ele faz o que com o nosso corpo?
Primeiro lugar, quanto mais medo eu vou tendo, mais tensa e mais retraída eu vou ficando. Quanto mais retraída, mais a minha musculatura ela começa a me pressionar. Quanto mais ela me pressiona, menos eu respiro. E aí nós começamos a associar que toda vez que eu estou ansiosa, tá? Muita gente associa, eu tô com ansiedade ou síndrome do pânico. Existe uma diferença muito grande aqui, mas eu preciso identificar como é que eu funciono, tá? Primeiro lugar, toda vez que eu estou tendo algo que é emocional, tá? Dependendo do que eu faço, isso vai embora ou passa. Se não for emocional, tá? Isso não passa. Então, qual é a diferença de uma crise de ansiedade para um ataque cardíaco? Você vai dizer, Regina, não dá para saber. Normalmente dá, porque a dor emocional, ela muitas vezes ela anda. Eu sinto ela aqui, aí ela volta para cá, ela vai para os ombros. Quando nós estamos tendo um ataque cardíaco, ele pega exatamente, ele não anda, tá? Ele vai andar do coração pro braço e muitas vezes só. Mas eu não estou conseguindo respirar, eu não estou conseguindo pensar, eu não estou conseguindo ficar. Tá, você está ansiosa, isso é uma crise de ansiedade. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso resolver isso, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Entre sábado e hoje, eu atendi 3 pessoas com crise de ansiedade, tá? Incluindo dentro do final de semana. Por quê? Porque as pessoas entraram numa crise de ansiedade, essa crise evoluiu e se transformou numa crise de pânico. E aí a pessoa achou que estava quase morrendo, mas estava com medo de ir para o hospital, porque hoje todo mundo é indicado a não ir para o hospital. Como é que eu faço quando isso ocorre, Regina? Como é que eu faço quando eu estou sozinha? Eu rezo, eu chamo o médico, o que eu faço? Bom, a primeira coisa, normalmente uma crise de ansiedade, ela não aparece assim. Ela vai dando pequenos sintomas até que ela se transforme numa crise de ansiedade. Uma síndrome do pânico, ela também não aparece assim. Ela tem sintomas que nós vamos ignorando e que nós não olhamos e que de repente, paf, é como uma gota d'água. Então, o que eu quero que você perceba? Da última vez, eu resolvi fazer essa live novamente, porque da outra vez nós não conseguimos terminá-la. Eu estava no meio e simplesmente meu celular paralisou. Mas, na live anterior, o que eu ensinei a vocês, ou quem estava participando? Eu ensinei um exercício que eu chamo de SOS. Regina, tá, SOS, o que significa isso? Significa que você pode se auto-aplicar e que isso vai te dar tempo de respirar, de relaxar o seu corpo e de você ver o que você realmente está sentindo, ok? Então vamos lá. Quando eu sinto ansiedade, a primeira coisa que eu sinto é falta de ar. Parece por quê? Porque eu entro no medo. E o medo me paralisa. E quanto mais paralisada eu vou ficando, respirar fica mais difícil. Quando eu entro numa crise de pânico, o que eu tenho? O meu corpo, ele surta por um momento. A minha pressão sobe, a minha pressão desce, a minha respiração, ela fica excessiva, ela falta, me dá vontade de chorar. Ou seja, eu tenho todas as reações fisiológicas do medo, ou o meu corpo paralisa, medo traz o quê? Pressão cai, minhas mãos ficam geladas, a minha barriga, às vezes eu tenho aquele frio na barriga, eu fico triste, eu tenho um aperto no coração, parece que eu tô com um pé no meu cardíaco, eu tenho vontade de chorar e ao mesmo tempo a minha pressão sobe porque eu entro na raiva. O pânico está associado a essas 3 emoções. Então imagine um corpo tendo as 3 reações fisiológicas ao mesmo tempo. A sensação é de morte. Por isso que as pessoas falam que a crise de pânico dá um sentimento de morte. Como é que eu paro isso? Normalmente, sair de uma crise de pânico, se você não tem um autocontrole muito grande, ou se você não usa alguma técnica, você vai entrar em medicamento ou você vai para o hospital e vai ser medicado. Então, antes de ir até para conseguir chegar no hospital, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender essa técnicazinha, super simples. Então, primeiro eu vou explicar porque ela é tão simples que dá para a gente fazer rapidinho. Primeiro lugar,
essa técnica relaxa o teu corpo. Então, se você estiver muito cansado, você vai sentir sono. Segundo ponto, é comum quando nós aplicamos essa técnica que se nós estamos sufocados de emoções, às vezes nos dá vontade de chorar. E tudo bem, deixe chorar e continue fazendo a técnica. Terceiro ponto, é comum que quando eu estou muito sobrecarregado, eu não consiga fazer essa técnica, tá? Uma única vez e ter resultado. Eu preciso fazer pelo menos entre 4, 5 ou 6 vezes, para que eu realmente vá baixando. Então, eu vou ensinar a técnica e depois eu também tô abrindo para perguntas, tá certo? E eu quero que você experimente enquanto eu estou ensinando a técnica. Como é que você vai experimentar? Pegue algum ponto, alguma sensação, algum sentimento que esteja te incomodando. Veja onde é que está incomodando isso no seu corpo. Regina, eu não estou conseguindo focar. Eu tento assistir um filme, eu não consigo. Eu tento ler um livro, eu não consigo. Eu tento falar com uma pessoa, me irrita. Eu tento dormir, eu não consigo, eu fico agitada. Regina, olha, toda vez que eu lembro de tal situação, eu fico assim. Não, olha, o meu caso é eu não respiro. Tudo bem, não importa. Eu queria que você pegasse uma sensação, algo que emocionalmente esteja te incomodando, ok? E você vai focar nisso. A técnica é muito simples. Testa occipital. Então, você vai colocar a mão na testa e no occipital, ok? Como eu estou fazendo nesse momento. Então, coloque a mão na testa e no occipital, cabeça parada, e você vai focar nos meus dedos e você vai seguir os meus dedos com os olhos, tentando manter a cabeça parada, mas mexer só os olhos. Então, vamos lá. Você vai seguir, tá? Você vai fazer um círculo, tá? À direita 3 vezes. E depois você vai fazer esse mesmo círculo à esquerda, seguindo com os olhos o mais amplo que você puder, tá? Aí você vai fazer 1, 2 e 3. Você vai tirar a mão, vai inspirar e expirar profundamente 2 vezes. Respira novamente. Se você está lidando com uma situação que está te dando um incômodo pequeno, automaticamente 1 a 2 vezes isso se resolve. Se for algo que estiver te incomodando profundamente, estiver te gerando uma ansiedade, tá? Ou te levando para uma crise do pânico, talvez você não vá sentir diferença nessa primeira vez. Então, a dica: sente o seu corpo, avalie o seu corpo, vê como é que você está se sentindo. Inspira e expira, vê onde é que estava o incômodo, vê se ele andou ou se ele mudou de lugar. Mudou de lugar é emocional. Primeira regra. Segunda regra, vê se ele tá igual, do mesmo jeito ou diferente de quando você fez. Tudo bem? Então, agora, para quem zerou e sumiu, nem precisa fazer mais. Mas se não zerou, você vai fazer de novo. Mão na testa, mão no occipital. Você pode imaginar um círculo e fazer isso com os olhos, como eu estou fazendo. 3 vezes por um lado, 3 vezes para o outro. Ok? Inspira e expira profundamente. Mais uma vez. E vê como é que está o seu corpo. Aí você vai me dizer: Regina, mas eu não tenho que olhar para a parte emocional? Sim, mas a parte emocional, ela dá um reflexo no nosso corpo físico. Por isso que nós usamos o corpo físico em vez do corpo emocional. Tá? Olha, sente seu corpo emocional, que automaticamente você vai sentir seu corpo emocional. Tá? O corpo físico, aí você sente emocional. Se você perceber, me deu vontade de chorar, tá? Faça mais uma vez e vê como é que fica. O que deve acontecer, eu gosto de fazer a graduação de 0 a 10. 0 nenhum incômodo, 10 o máximo de incômodo, e eu vou validando. O que é validar? Eu faço, avalio, bom, tava em 10, como é que tá agora? Foi para 9. Eu faço de novo, foi para 8, até zerar.
Por quê? Porque quando nós zeramos, o que eu estou ensinando você? Eu estou ensinando uma técnica simples para nós dessensibilizarmos o seu emocional. Como assim dessensibilizar? Nós vamos reorganizar, realocar essa parte emocional em outro lugar, de forma que ela não provoque de novo um pico emocional em você. Tá certo? Essa é a primeira regra. Eu comecei falando para vocês sobre a questão do extrovertido e do introvertido. E aí eu disse como é que isso pode ser potencializado. Óbvio que quem vai se sentir mais ansioso, mais angustiado, mais incomodado vão ser pessoas extrovertidas. As introvertidas, elas vão se sentir menos. Por quê? Porque ela já tem uma experiência forte em conviver consigo próprio, o que nem sempre o extrovertido tem. Para nós, quem é muito extrovertido, no meu caso, foi um trabalho de anos em terapia, para atender uma pessoa só, não trabalhar com grandes grupos, por uma opção, não foi por falta de possibilidade. Tá? E foi muito bom, porque hoje essa convivência comigo me deixou muito tranquila. Mas como é que eu sei se eu sou introvertido ou extrovertido? Temos duas formas. Primeira forma, quando eu estou muito cansado ou muito cansada, quando eu estou incomodada com alguma coisa, eu gosto de ficar sozinha ou eu gosto de encontrar pessoas e compartilhar o meu problema. Por exemplo, o introvertido odeia uma terapia de grupo, o extrovertido já ama. O introvertido, ele gosta de ouvir, analisar, validar. O extrovertido, ele faz isso como validando com o outro. Eu senti isso, e você? Eu senti aquilo, e você? Porque isso vai validando, ok? Então é observar como é que você funciona quando você está cansado, quando você está com fome, como você está sem dormir, quando você está estressado. Essa é a primeira forma. A segunda forma, existe um site chamado Inspira, com 2i.org, e que ele tem um teste de personalidade que é o MBTI, o Myers-Briggs, que é um teste que ele avalia a sua estrutura de personalidade. Na minha opinião, ainda eu considero como um dos melhores, apesar dele datar da Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado para ser como uma ferramenta de avaliação para os soldados que estavam indo para a guerra, e baseado na teoria do Jung. Então, se você tem dúvida, você pode fazer o teste, lá ele te dá um resultado, ele vai te dar letrinhas. A letra, normalmente, são 4 letras. A primeira letra, ou você é I ou você é E. Se você for I, você é introvertido. Se você for E, você é extrovertido. A segunda letra é N ou S. Se você for N, você é uma pessoa intuitiva, que você, na verdade, está conectado com o meio, além das suas percepções, como visão, audição, olfato, tato. Quem é o S? Não, o S se relaciona com o mundo através das sensações. Que sensações são essas? Audição, olfato, paladar, tato e visão. Então, isso, quem é uma pessoa sensação, ela tem uma percepção melhor do ambiente, então ela consegue entender e explicar para o outro o porquê das situações, tipo Sherlock Holmes. Na verdade, a pessoa que é intuitiva, ela tem tantas percepções ao mesmo tempo que às vezes ela sabe o que é, ela entende o que é, mas ela não consegue explicar, porque é muito intuitivo. A terceira letra que vai sair, ou vai ser um F ou vai ser um T, tá? Ou vai ser pensamento ou vai ser emoção. Se você for F, é o de feelings, é emoção. Então, você é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, você tem uma tendência a ter uma empatia maior pelo outro do que uma pessoa que é sensação. A pessoa que é sensação é uma pessoa mais racional, ela avalia o mundo de uma forma mais racional. As últimas 2 letras, ou você é um J ou você é um P. Se você for um P, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa que gosta de ouvir
a todos os lados antes de tomar uma decisão. Se você é um J, na verdade, você é uma pessoa que toma decisões rápidas, você é uma pessoa que é organizada, então nós brincamos, né? E você é mais inflexível, menos criativo. Então o MBTI te ajuda nesse ponto, mas para nós avaliarmos nessa questão de solidão, é nós avaliarmos se você é um I ou você é um E. Por quê? Porque isso vai te possibilitar como é que você vai lidar com isso. Por exemplo, eu sou um E, eu preciso de gente. Então, automaticamente, para que eu não entre em carência, para que eu não fique deprimida, para que eu não entre em ansiedade, o que eu faço? Eu estou mantendo contato com as pessoas. Tá? Como? Falando por WhatsApp, ligando, mandando mensagens. Por quê? Porque isso me faz ficar conectada. Talvez se eu fosse um I, eu fosse ficar mais no meu mundo, mais introspectiva, mais quieta no meu canto. Isso estaria bem, não teria nada de errado nisso. Ah, Regina, mas eu sou os dois. Sim, tem muitas pessoas, lembra que eu falei de 0 a 2, se for de 0 a 10, de 0 a 2, são aquelas pessoas que elas flutuam de um mundo para o outro. Tá? Agora a minha pergunta é, como é que você está lidando com a sua solidão? Porque, na verdade, o que nós temos de mais forte nesse momento? O primeiro ponto é que nós não temos uma data para sair desse isolamento. E quando nós não temos data, isso vai nos gerando uma angústia muito grande. Por quê? Porque nós não temos controle. E quando nós não temos controle, automaticamente isso nos deixa mais sensível. Então, o que você tem feito diariamente para que você possa ter uma relação melhor, para que você possa se sentir melhor nesse momento e diante das situações que estão ocorrendo? O que você pode, nesse momento, fazer por você para que você se sinta extremamente acolhida no seu mundo? Por exemplo, o que você tem se dado? Você tem cuidado de você? Você tem se dado carinho? Você tem se dado, tá? Mais atenção? Você tem feito coisas legais para você, para que você tenha uma rotina? A rotina nos ajuda e nos ajuda muito, tá? A manter, vamos dizer assim, a nossa sanidade. Então, o que eu gostaria de te pedir? Que você, a partir de agora, se você ainda não montou uma rotina, que você monte uma rotina. Se você é uma pessoa mais introvertida e você é casada com uma pessoa extrovertida, exatamente, ideia www.inspira.org. O que você tem feito? Porque a pessoa introvertida, ela não vai querer ela vai até conviver com você, mas ela vai querer os seus próprios momentos. O que você está fazendo para que essa relação ela possa ficar boa e você possa se sentir repleta, plena, amada, com atenção? Se você é introvertido, você já explicou para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos que você precisa de atenção? Você já parou por um momento e percebeu que talvez você esteja até ficando mais irritado, mais incomodado porque você não está tendo o espaço que você precisa? Então, quando nós falamos em solidão, nós temos que avaliar isso. Avaliar todas essas variáveis. Em todas as lives que eu tenho feito com vocês, eu tenho falado muito, eu tenho batido muito no emocional. Tá? Em que contexto? Eu falo muito sobre emocional, como nós funcionamos, por que nós funcionamos, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso me sentir melhor. Por que isso? Porque, na verdade, é isso que vai aumentar nossa imunidade. É isso que, na verdade, vai nos dar a possibilidade de nos mantermos saudáveis, seja físico, emocional, mental e espiritualmente.
tá? Não é só a questão, eu vou ficar preso dentro da minha casa, eu não vou mais ter contato com ninguém e eu vou estar salvo. Se a sua imunidade cair, é mais perigoso você ficar preso em casa do que se você tiver contato com algumas pessoas. E isso não é uma orientação, e isso não é um estímulo para que você saia de casa, mas isso é sim um estímulo para que você se conheça e você saiba o que você precisa. Por exemplo, eu tenho uma mãe extrovertida, minha mãe precisa de atenção. Se eu deixar ela muito sozinha, ela vai entrar em depressão, tá? E normalmente a pessoa nem se dá conta que está entrando em depressão, porque ela vai ficando sem energia. Ok? Bom, o meu objetivo com essa live era exatamente trazer de novo os conteúdos que nós temos trabalhado e falar um pouquinho mais sobre como lidar com a solidão. Como lidar com esse momento onde espiritualmente parece que todos nós estamos sendo chamados a ter uma relação melhor, primeiramente conosco e depois com o outro. Se eu não estiver numa boa relação comigo, como é que eu vou ter uma boa relação com o outro? Existe um mandamento que diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Se eu não estiver me amando, como é que eu vou te amar? Esse é o meu objetivo hoje, trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de percepção, um pouco mais de luz sobre esse assunto. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça, tá? Se não tiver, eu ainda vou dar mais alguns toques, algumas dicas, e aí eu vou estar finalizando a live, ok? Então, se tiverem perguntas, aproveitem agora, é um bom momento. Bom, Regina, tá, nós já estamos aí para algumas pessoas há mais de 70 dias em quarentena, para outras menos, tá? Alguns em quarentena integral, outras parcial, outras praticamente sem quarentena. Então, a minha primeira pergunta é: você se identificou? Você consegue com essa live entender se você é uma pessoa extrovertida ou introvertida? Você consegue com essa live entender pequenos conflitos ou grandes conflitos que você está tendo em casa porque você funciona de um jeito e talvez os filhos, o marido sejam diferentes? Não necessariamente. Tá? A pergunta é: toda pessoa tímida é introvertida? Não necessariamente. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, mas na vida pessoal, quando fala da minha vida afetiva, eu sou tímida. Eu sou reservada. E ninguém acredita, isso é um problema sério. Por quê? Porque as pessoas me conhecem extrovertida, eu brinco. Então, se eu estiver com uma amiga e ela se interessar por alguém, eu não tenho problema nenhum ir lá, puxar conversa e me apresento pro cara e ainda apresento ele para ela. Agora, se eu estiver interessada, esquece. Eu não vou me aproximar. Eu me torno tímida. E aí? Não acredito. Sim, porque nós funcionamos diferente em cada área. Tem áreas que, mas a tua estrutura de personalidade não é extrovertida? Sim, é extrovertida. Mas eu posso me portar de formas diferentes. A minha estrutura de personalidade, eu não sou extrovertida. Eu tenho uma lua em Capricórnio, eu sou reservada na minha vida pessoal, extremamente reservada, tá? E aí? Quem me conhece, olha o conflito, porque quem me conhece dando uma palestra vê uma pessoa extrovertida, brincalhona, eu estou numa festa, eu converso com todo mundo e de repente eu me interesso por alguém e eu fico reservada. E aí o que o outro lê que eu não estou interessada. Aí a pessoa começa a me conhecer e eu começo a me sentir mais, eu começo a permitir que essa pessoa entre na minha vida pessoal. E aí eu volto a ser extrovertida.
Isso é uma reserva que muitas pessoas têm. É muito comum que pessoas tímidas em alguns ambientes, em ambientes onde ela se sinta mais acolhida, mais segura, ela se torne extrovertida. Quem não tem amigos tímidos, que são tímidos em grupos grandes, grupos pequenos são extrovertidos? Ah, Regina, mas como assim? Porque o introvertido, ele tem muitos amigos profundos. Ele vai ter 5, 4, 3, 2 amigos com quem ele vai ter uma intimidade muito grande. Ele vai ser divertido, ele vai ser brincalhão, mas com aquele grupo, porque ele se sente seguro. Sim, que existe uma grande diferença entre ambiente profissional e pessoal. Tá? Por quê? Porque se eu sou extrovertida, mas eu estou num ambiente muito mais formal, eu posso ser uma pessoa mais reservada ou não. Então isso também vai depender do meu bom senso, de como as pessoas acolhem no ambiente profissional. Por exemplo, se eu estou num ambiente profissional, onde tudo é muito informal e eu não me sinto tão confortável, eu posso ser extremamente extrovertida, eu vou ficar mais reservada e as pessoas vão achar que eu sou introvertida. E aí existe a opção, o acolhimento. Como é que eu quero ser na minha vida, como é que eu sou de verdade na minha vida pessoal? E como é que eu me sinto profissionalmente? Qual é a área que eu escolhi? Por exemplo, eu escolhi uma área mais formal, eu não posso ser tão informal, embora eu me ache bem informal. Mas por quê? Porque eu trabalho com a dor humana. Eu não posso o tempo todo estar brincando, o tempo todo conversando com todo mundo, falando de tudo. Então sim, existe uma grande diferença, mas essa diferença ela vai estar muito ligada a como eu sou acolhida, qual é a área que eu escolhi, como é, o que é aceito nessa área e o que não é aceito. Cada grupo social ele tem suas próprias regras. E dependendo do grupo, talvez eu me encaixe ou não. Por isso que tem pessoas que em alguns ambientes profissionais elas são um sucesso. Elas mudam de empresa e elas praticamente não se sentem mais um sucesso. Sim, exatamente, Kika. Por exemplo, olha que interessante, né? Minha sobrinha, ela aparentemente é uma criança super extrovertida, mas quando você tem que ser coisas que ela tem que se expor, ela é introvertida. Ela só é extrovertida na família. Olha que interessante. Agora, o que nós precisamos entender é, primeiro, como eu sou. Segundo, ao saber disso, como é que são as pessoas que eu busco? Por quê? Porque isso também vai influenciar nas pessoas que eu procuro. E o segundo ponto é, como é que o outro é? Porque às vezes eu fico cobrando do outro um posicionamento que o outro não consegue ter. Eu tenho amigas incríveis que são introvertidas e a relação é ótima, mas são amigas que normalmente eu vou sair em pequenos grupos. Em grandes festas não funcionam. Por quê? Porque quando você é uma pessoa mais introvertida, se eu saio com você, você quer a minha atenção. O extrovertido já não tem isso. Ele pode sair com você e de repente está com 20 na mesa e está tudo bem. E não se magoa. Então, todo o nosso foco é como eu sou, como é que são as pessoas que convivem comigo, qual é a minha expectativa em relação a essas pessoas e quais são as cobranças que elas me fazem. E como é que eu lido com isso? Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos falando de um momento único na nossa vida, talvez único no planeta. Tirando as épocas de pestes, as épocas de guerra, mas que mesmo assim eram em espaço, em países, em cidades. Nesse momento, o quanto o meu jeito de ser me ajuda, ou quanto o meu jeito de ser me exige mais atenção e até mais trabalho.
Por quê? Porque eu vou querer mais atenção, eu vou querer mais contatos, eu vou querer buscar mais pessoas. Isso também aumenta o nível de crítica das pessoas sobre mim. E aí, como é que eu lido com isso? Se eu não estiver bem estruturado internamente, eu me desestabilizo, porque eu começo a me sentir inadequada. Então, quando nós falamos a solidão, a base dela está no quanto eu me acolho, me aceito e no quanto eu lido bem comigo. Por exemplo, algumas pessoas nesse momento, o que elas estão fazendo? Eu não sei como é que está funcionando para você, eu posso dizer como está funcionando para mim. Por exemplo, eu estou comendo bem menos, tá? Tem pessoas que o buraco fica tão grande que elas começam a comer mais e elas começam a engordar. Por exemplo, eu tenho uma cliente que se propôs durante esse período a fazer ginástica todo dia 1 hora. Tá? Nem que seja ela ficar andando na varanda dela, de um lado para o outro. Ela coloca a roupa de ginástica e ela fica andando. Por que ela está fazendo isso? Porque ela é uma pessoa extremamente extrovertida, ela é uma pessoa que ela precisa de pessoas, mas ela tomou a decisão de fazer a quarentena da forma corretinha e bonitinha. Então, o que ela está fazendo? Ela está produzindo serotonina. Porque toda vez que você faz esporte, você aumenta a serotonina. O que a serotonina aumenta em você? A sua sensação de bem-estar e de bom humor. Algumas pessoas comem chocolate, porque o chocolate tem uma enzima que também provoca essa sensação de bem-estar. E aí, de certa forma, ela diminui a minha percepção ou sensação de carência. Olha que interessante. E tudo isso são formas de lidar com o quê? Com a nossa carência, com a nossa solidão. Então, nós damos volta e voltamos de novo para o ponto da solidão. Então, a minha pergunta é: o que você tem feito para lidar com a tua solidão? A solidão pode aparecer como solidão, pode aparecer como ansiedade, ânsia de conexão, pode aparecer como uma síndrome do pânico, que é quando eu tenho todas as emoções e todos esses sentimentos e sensações juntos, e aí eu começo a não conseguir lidar com as pequenas coisas. Ou ela pode aparecer até como uma satisfação. Eu posso me alimentar de outras coisas. Eu posso me alimentar de séries, eu posso me alimentar de contatos de amizade, eu posso me alimentar das minhas reflexões, das minhas meditações, de poder cozinhar para mim mesma. O que você está fazendo nesse momento para lidar bem com a sua solidão? E um detalhe, eu não sei como foi o final de semana para vocês, mas segundo os grupos que eu acompanho e que falam dessa parte mais espiritual, nós tivemos um fluxo de energia muito forte para a Terra. Por exemplo, de sábado para domingo e domingo para segunda, eu diria que da semana passada para cá foram os 2 piores dias de sono para mim. Porque eu estava com muita energia, tá? E a energia não me deixava dormir. E isso, óbvio, também gera uma angústia. Se você não tem essa consciência, isso começa a gerar um monte de pensamentos, um monte de coisas em você. Ok? Bom, hoje então, só para nós estarmos fechando, nós falamos de solidão, como lidar com ela, como identificar o que me leva a ter mais ou menos solidão, como cuidar de mim nesse momento e como lidar com o outro, uma vez que o outro também está vivendo os seus próprios contextos, mas às vezes a minha cobrança é de que ele seja como eu sou e ele não é. Bom, queria agradecer a vocês por mais uma live em conjunto comigo. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tema, tá? Eu vou estar disponível, me mande por aqui ou mande no nosso WhatsApp, tá? Perguntas que eu responderei. Eu quero convidar vocês, porque a partir da semana que vem, na verdade, eu quero fazer um convite.
A partir da semana que vem, da quarta-feira da semana que vem, eu vou estar com uma semana totalmente dedicada às mulheres, tá? Num projeto chamado Resgate do Feminino, onde nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre a questão dos nossos aspectos, dos nossos arquétipos, das nossas deusas internas, como é que elas funcionam na nossa vida e como é que nós podemos, ao reconhecer os nossos arquétipos, trabalhar melhor a nossa autoestima, a nossa autoaceitação e o nosso poder pessoal. Então, não nessa quarta-feira, mas na próxima, vocês vão estar convidadas durante 8 dias a me acompanhar falando cada dia de uma deusa e da influência dela no nosso cotidiano, tá bom? Então, um grande beijo. Se tiverem dúvidas, deixem. E eu espero vocês na quarta-feira, aí às 15 horas, tá bom? Ai, hoje